Você que está vindo hoje, talvez não tenha assistido a primeira pregação desse texto sobre a ira de Deus. Nós falamos semana passada sobre o Deus irado. As pessoas normalmente pensam que Deus é amor, Deus é um Papai Noel, Deus é aquele velhinho sentado, se balançando numa cadeira, e nada mais diferente do que a visão que o apóstolo Paulo traz da pessoa do Deus. O Deus das Escrituras é um Deus que se ira. E eu quero que você veja isso com seus próprios olhos, no texto que vai ser projetado aí. Romanos capítulo 1, versículo 14 em diante. É um texto longo, certo? É um texto longo. Nós hoje pretendemos encerrar o capítulo 1, então você vai acompanhar comigo aí. Em reverência à palavra de Deus, eu peço que você se coloque em pé para juntos estarmos lendo Romanos, capítulo 1, versículo 14. Você pode acompanhar tanto na sua Bíblia como na projeção que está sendo feita aí. Diz assim a palavra de Deus: Eu sou devedor, tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes. E assim quanto está em mim, estou pronto para também vos anunciar o Evangelho a vós que estáis em Roma. Porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Porque nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé, como está escrito, mas o justo viverá da fé. Porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens que detêm a verdade em injustiça. Porquanto o que de Deus se pode conhecer, neles se manifesta, porque Deus lhe o manifestou. Porque as suas coisas invisíveis desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis. Porquanto, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes, em seus discursos se desvaneceram, e o seu coração insensato se obscureceu. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos. E mudaram a glória do Deus incorruptível, em semelhança da imagem de homem corruptível, e de aves, e de quadrúpedes, e de répteis. Por isso, também Deus os entregou às concupiscências de seus corações, à imundícia, para desonrarem seus corpos entre si, pois mudaram a verdade de Deus em mentira, e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Amém. Por isso, Deus os abandonou às paixões infames, porque até as suas mulheres mudaram o uso natural, no contrário à natureza, e semelhantemente também os homens, deixando o uso natural da mulher, se inflamaram em sua sensualidade uns para com os outros, homens com homens, cometendo torpeza e recebendo em si mesmos a recompensa que convinha ao seu erro. E como eles não se importaram de ter conhecimento de Deus, assim Deus os entregou a um sentimento perverso, para fazerem coisas que não convêm, estando cheios de toda iniquidade, prostituição, malícia, avareza, maldade, cheios de inveja, homicídio, contenda, engano, malignidade, sendo murmuradores, detratores, aborrecedores de Deus, injuriadores, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais e às mães, nécios, infiéis nos contratos, sem afeição natural, irreconciliáveis, sem misericórdia, os quais, conhecendo a justiça de Deus, que são dignos de morte, os que tais coisas praticam, não somente as fazem,
mas também consentem aos que as fazem. Vamos orar. Pai querido, nós agradecemos pela Tua palavra. Ela é o registro escrito do que o Senhor pensa. E nós pedimos que agora a mente do Senhor possa nos esclarecer os conceitos, as ideias, aquilo que o Senhor nos deixou aqui na Tua palavra. E eu peço pela audiência, para que todos nós sejamos edificados e nos dê, Deus, palavras de graça, mesmo diante de um texto tão difícil como esse. No nome de Jesus, oramos e agradecemos. Amém. Amém. Pode sentar-se agora. Nós vimos, amados, que Paulo estava disposto, né? Ele disse: eu estou pronto para ir pregar o Evangelho de Cristo. E por que Paulo estava com essa disposição para ir a Roma, para pregar o Evangelho de Cristo? 3 razões. Primeira, ele diz que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Em outras palavras, se o apóstolo Paulo retivesse a revelação desse Evangelho, pessoas não seriam salvas, porque o poder para a mudança de suas vidas, de transformação, jamais as alcançaria. Por esta razão, então, o apóstolo diz: eu estou pronto para ir. A segunda razão é que ele diz que a justiça de Deus se revela no Evangelho. O que para aquele povo era algo realmente novo, era o fato de que Deus estava tornando justos, considerando pessoas justas mediante a fé. Naquele tempo e hoje em dia, o conceito é que Deus nos aceita com base naquilo que nós fazemos. Por isso que, se você perguntar para uma pessoa, você tem certeza de que vai para o céu? A pessoa normalmente vai responder: vamos ver, vai depender de quando eu chegar lá, né? Eu estou tentando, eu estou me esforçando, eu estou fazendo por onde merecer o céu. E o apóstolo Paulo vai dizer que a justiça de Deus, ela se revela não com base naquilo que você faz, mas totalmente com base naquilo que Cristo já fez. Nós somos salvos, diz o apóstolo Paulo, por meio da fé e não por meio das obras. E a última razão que Paulo disse que estava disposto a ir pregar o Evangelho de Cristo é porque Deus estava irado. A ira de Deus se revela dos céus sobre toda a impiedade humana. A ira de Deus se revela sobre toda a impiedade e injustiça dos homens, como nos diz o verso 18. O problema estabelecido, então, é esse: Deus está irado. E nós falamos que como isso difere da pregação moderna que nós temos do Evangelho. As pessoas normalmente estão falando de um Evangelho que começam dizendo: Jesus te ama. Olha, Jesus te ama e tem um plano maravilhoso para a sua vida. E como nós expomos semana passada, isso pode levar a pessoa a ter uma percepção estranha do que é esse amor de Jesus Cristo. É fato que Deus ama pecadores. A Bíblia declara que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O apóstolo João vai dizer que Deus é amor. Não há nada mais estranho à nossa compreensão de Deus que não seja enxergarmos Deus como um Deus amoroso. Deus poderia nos destroçar, nos desarraigar, mas ainda assim estamos vivos. Por quê? Porque Deus ama pecadores. Mas quando nós colocamos esse fato, o nosso conceito de amor é um conceito diferente do conceito bíblico. Porque nós achamos que nós podemos, por exemplo, amar a nossa esposa e termos casos por fora. Nós achamos que podemos amar os nossos filhos e não lhes darmos atenção. Nós achamos que o amor é algo que nos é útil. Enquanto eu sentir alguma coisa boa em relação a você, eu te amo.
No momento em que você me chateia, ou você deixa de ser interessante para mim, ok, já não amo mais, já não existe mais amor entre nós, é o que a gente ouve. Então, quando você anuncia o Evangelho, a partir dessa ideia, Jesus ama você, muita gente vai fazer essa leitura. Bom, Jesus me ama, mas eu posso dar as minhas escapadinhas, né? Jesus me ama, mas eu também não preciso ser assim, tão fanático por Jesus. As pessoas costumam dizer isso. Agora, o apóstolo Paulo, ele não pede licença nem desculpas por expor o verdadeiro Evangelho. Ele diz, sabe qual é o problema? Deus está irado por causa dos pecados dos seres humanos. Deus está irado. Deus tem tanta ira, e nós vimos isso semana passada, que Ele está acumulando essa ira, como uma água numa barragem, até o dia em que Ele vai trazer em juízo, aquele famoso juízo final que você já ouviu falar, todas as maldades e iniquidades dos homens, e dará justa recompensa àqueles que não estão debaixo da sua graça por meio de Jesus Cristo. Hoje nós vivemos num mundo extremamente violento e conturbado. Nós enxergamos em cada esquina uma desgraça. Agora, sábado, se não me engano, anteontem, houve mais uma chacina em Fortaleza. 7 pessoas foram mortas e, segundo a polícia, existe até uma possibilidade de pessoas terem sido mortas de forma aleatória. O grupo que estava matando pessoas resolveu continuar matando e matou esse ou aquele, além dos que eram alvo inicial. E o que isso nos mostra? Quando nós vemos uma situação dessa, muitas vezes nós dizemos, puxa vida, onde é que está Deus nessa hora? Que não cai um raio na cabeça de uma pessoa dessa, que esse carro não bate, que a polícia não passa na frente. Irmãos, a palavra de Deus é muito clara quando diz que Deus está acumulando a sua ira contra toda a impiedade e injustiça dos homens. Talvez você diga, mas eu queria ver essa justiça acontecendo agora. Mas ai daquele que cair nas mãos do justo juiz na eternidade. Enquanto que aqui, na nossa justiça humana, uma prova mal colhida, uma prova viciada, pode causar a anulação de um processo e, eventualmente, colocar em liberdade uma pessoa de fato criminosa, meu amigo, no céu não haverá nenhuma falha no processo judicial. Deus julgará com retidão, porque Deus não julga como homem apenas pelo exterior. Deus conhece o interior das pessoas. E aí será algo que ninguém poderá dizer, não, mas faltou isso, não aconteceu isso, porque Deus vai enxergar e vai mostrar exatamente a raiz do mal que estava no seu coração. A declaração bíblica é essa: Deus está irado por toda a impiedade e injustiça dos seres humanos, de todos os seres humanos, é o que o apóstolo Paulo diz. Sabe por que eu quero ir a Roma? Eu quero ir a Roma porque vocês estão correndo risco. O Deus Criador dos céus e da terra, o Deus Todo-Poderoso, está irado contra vocês. E se algo não for feito, quando a ira de Deus se despejar em termos de juízo, não vai ter chance para ninguém. Nós vamos ver que o apóstolo Paulo, então, desenvolve o seu raciocínio de que as pessoas precisam conhecer o Evangelho, porque Deus está irado. Ele fala primeiro do gentio. Você vai ver aí no capítulo 1, versículos de 19 a 32, que é parte do que nós lemos hoje. Ele vai falar da maldade do coração daqueles que não eram judeus, aqueles que não eram povo da aliança, pessoas que não tiveram o privilégio de crescer ouvindo a Bíblia Sagrada. Naquele tempo nós poderíamos dividir a humanidade nessas duas categorias, judeus e gentios. Quem não fosse judeu era automaticamente gentio. Eram os pagãos, aqueles que muitas vezes eram idólatras, e aí o texto que nós lemos hoje fala dessa idolatria, mas não apenas destas pessoas Deus está guardando ira, mas também, ele vai dizer,
o judeu é objeto da minha ira. Capítulo 2, verso 19, até capítulo 3, verso 9, o Senhor começa a trazer a sua denúncia também contra o povo judeu. O resumo da argumentação de Paulo está em Romanos capítulo 3, versículo 10, em relação a isso, que Deus está irado. Ele vai dizer em Romanos 3, 10, como está escrito, não há justo nem um sequer. E Romanos 3, 23 declara, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então, esse é o contexto que o apóstolo Paulo está descrevendo. Sabe qual é o grande problema da humanidade? É porque Deus é justo e Ele se importa com a forma como nós vivemos. Algumas pessoas dizem assim, bom, mas é da raça humana mesmo errar, né? Errar é humano, pecar é humano, o que não quer dizer que seja aceitável. Por isso essa declaração forte do apóstolo Paulo. A ira de Deus se manifesta dos céus sobre toda a injustiça e impiedade dos seres humanos. A ira de Deus é um problema muito sério. Paulo, escrevendo aí aos Romanos, mais de 10 vezes ele fala sobre ira. E ele usa sempre aquela palavra que nós falamos semana passada, orgê, que significa uma ira lenta. Não é que Deus de repente se agite numa raiva inflamada, como a gente às vezes sente quando alguém nos dá uma trancada no trânsito, quando alguém nos fala mal, nos recebe mal, e a gente inflama e diz aquele palavrão e diz aquela palavra mais dura contra uma pessoa. Não, Deus não está irado desta maneira. Deus não está irado quando você peca, Deus não fica chutando anjo no céu, Deus não derruba o seu trono, Deus não arranca os cabelos, não. Deus está assentado no seu trono, Deus está soberanamente aguardando o dia do juízo. Ele está com o firme e terrível ódio por toda a maldade que cometemos, aumentando a cada dia até o dia do juízo. Ira de Deus é algo muito sério. Nós devemos nos preocupar com isso. Você só pode buscar um remédio quando você se reconhece doente. Muitos aqui talvez tenham ouvido até com certa tranquilidade o anúncio do Evangelho. Porque para essas pessoas, Deus está de braços cruzados esperando uma chance de lhe abençoar. O apóstolo Paulo diz, tome cuidado, Deus está irado. Eu estou disposto a sair daqui para ir até Roma, para anunciar a vocês o Evangelho, porque é o único meio de alguém escapar da ira de Deus. Veja o que o apóstolo fala aí especificamente em relação aos gentios, né? Ele diz, os homens, em particular os gentios, detêm a verdade em injustiça. Estou aqui com um problema aqui na minha... Essa palavra detém significa que os gentios, de um modo geral, suprimiram ou restringiram o que sabiam sobre Deus. O apóstolo vai dizer que ninguém pode chegar diante do céu e dizer, eu não sabia que Deus existia. Eu não sabia que existia um Criador, porque a própria criação demanda um Criador. E Deus coloca na nossa consciência, lá no nosso interior, esse conceito da divindade, os seus eternos atributos, o seu poder, a sua santidade, a diferença entre o Criador e a criatura. Tudo isso Deus coloca estampado no nosso coração para que nenhum de nós,
possamos dizer: eu não sabia que Deus se importava assim. Eu não sabia que tinha que prestar contas a alguém. De tal maneira que quando alguém forçosamente esconde, suprime essa verdade, ela o faz contra a própria natureza. Nós falamos aqui semana passada a respeito da atitude dos ateus. Muitos ateus lutam ferrenhamente para mostrar que Deus não existe. Se desdobram, são muitas argumentações, falam o que querem, mas esse mesmo cuidado eles não têm para provar que Papai Noel não existe. Por que razão? Se o que eles querem é defender a verdade, por que não defendem a verdade de que Papai Noel não existe? Porque eles sabem que Papai Noel não existe. Mas interiormente, Deus dá testemunho nos seus corações de que é real. E isso lhes faz mover uma campanha tão forte para calar a sua própria consciência, negando a realidade de Deus. É exatamente o que o apóstolo Paulo diz. Eles suprimiram ou restringiram o que sabiam sobre Deus. E como toda ideia tem consequências, dizendo-se sábios, eles tornaram-se loucos. Agora veja como se manifesta essa loucura. Versículo 23 diz: mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível e de aves e de quadrúpedes e de répteis. E o versículo 25 repete essa verdade dizendo: eles mudaram a verdade de Deus em mentira e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Amém. Sabe por que é que os seres humanos, e em especial os gentios, suprimiram essa verdade de que Deus é real? Porque eles queriam servir mais a criatura do que o Criador. E essa é a descrição melhor de uma pessoa sem Deus. Quem está sem Deus na vida, irmãos, tem um Deus, a si próprio fez Deus. Resolveram servir a criatura. O que importa é o que eu quero, o que importa é o que eu sinto. Se isso me faz bem, não é da conta de ninguém. Porque se Deus diz que desaprova a minha forma de viver, problema de Deus. O que importa é o que eu quero. Se me faz feliz, estou satisfeito. Essa é exatamente a consequência das pessoas que suprimem a verdade de Deus. Aqueles que colocam Deus de lado e se fazem a si mesmos deuses em suas vidas. Né? Veja aí, o versículo diz que eles serviram mais a criatura do que o Criador. Passaram a valorizar mais a coisa criada do que aquele que a criou. E a pergunta é: como foi que eles serviram a criatura? O apóstolo Paulo vai dizer que a forma mais expressiva dessa escolha que nós temos de suprimir a verdade de Deus e aceitar uma verdade vinda de nós mesmos, ela passa primeiramente pela nosso desejo sexual, passa primeiro pelas relações sexuais. Você vai encontrar então aí a descrição, né? Deus está irado com a idolatria, como os homens vivem. Isaías 48, 22, Isaías 57, 21, os dois textos declaram que não há paz para os ímpios. Enquanto essas pessoas estão pensando que podem viver do jeito que querem, que fazendo isso vão conseguir ter toda a felicidade e paz, a verdade é que quanto mais as pessoas se afundam no pecado, menos paz elas gozam. O desejo de suprimir a Deus e colocar um Deus no lugar do Deus verdadeiro é tão forte
que elas fazem tudo o que querem, mas no final elas não conseguem encontrar satisfação. A reação de Deus a essa impiedade e injustiça dos homens é que Deus entrega tais pessoas às concupiscências de seus corações, à imundícia, para desonrarem seus corpos entre si. Por isso Deus os abandonou às paixões infames. Veja que termos pesados, né? Deus os abandonou às paixões infames, porque até as suas mulheres mudaram o uso natural, no contrário à natureza, e semelhantemente também os homens, deixando o uso natural da mulher, se inflamaram em sua sensualidade, uns para com os outros, homens com homens, cometendo torpeza e recebendo em si mesmos a recompensa que convinha ao seu erro. Essa é uma declaração muito forte. Deus abandonou essas pessoas às suas paixões infames. Deus os entregou sem qualquer freio às concupiscências de seu coração, à imundícia, às paixões infames. Olha que coisa séria. A forma como eu trato Deus acaba se tornando a resposta de Deus para comigo. Você não se preocupa com o que Deus pensa? Você não se preocupa com a vontade de Deus? Muito bem, Deus entrega você às concupiscências do seu coração. Por que às vezes você encontra pessoas e quando você cita a Bíblia, as pessoas se ofendem? As pessoas dizem, isso daí não vale nada. Você ainda acredita nessa escrita? Isso foi escrito por homens. Você ainda é guiado por isso, uma coisa que foi escrita há mais de 2000 anos, como se essa verdade fosse algo apenas daquele tempo. Por que as pessoas não querem? Elas não querem a verdade de Deus nas suas vidas. 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículos 11 e 12, o apóstolo Paulo diz, e por isso Deus lhes enviará a operação do erro, para que creiam a mentira, para que sejam julgados todos os que não creram a verdade, antes tiveram prazer na iniquidade. Veja aí, Deus lhes envia a operação do erro. Deus não passivamente deixa as pessoas caírem no buraco, Ele as empurra lá dentro. Você percebe como a ira de Deus é algo muito sério? Deus não está chorando por causa do seu pecado. Deus está afiando uma espada, aguardando o dia do juízo. Algumas pessoas dizem, quem é você para me julgar? Só Deus pode me julgar. E alguém já fez uma pergunta muito certa em relação a isso. Isso não te causa terror? Só Deus pode julgar você. E você já imaginou o que é cair nas mãos de um Deus irado? Por que você só busca um remédio quando sabe que está doente? Porque ele causa algum medo, alguma apreensão de que aquela doença acabe por lhe matar. Por que é que as pessoas não querem conversa com o Evangelho de Deus? Porque elas não sabem que Deus está irado por causa da sua impiedade, por causa da sua injustiça. Deus não está satisfeito da forma como nós estamos conduzindo a nossa vida. O apóstolo Paulo disse, eu quero ir pregar este Evangelho, porque sem este Evangelho você está condenado. Dos céus se manifesta a ira de Deus. Deus, de fato, entrega essas pessoas às suas paixões carnais mais contrárias à natureza. Algumas pessoas já questionando estes versículos, eu certa vez tive uma conversa com um jovem, aliás, 2 jovens aqui da igreja, que se declararam homossexuais e deixaram o nosso convívio, e eles
fizeram os dois a mesma leitura equivocada desse texto de Romanos capítulo 1. Eles diziam, com certeza, guiados por algum intérprete, eles diziam que Paulo aqui falava apenas dos prostitutos ou das prostitutas cultuais, né? Havia adoração pagã por causa da idolatria, então tanto homens quanto mulheres se inflamavam na sua sensualidade, homem com homem, mulher com mulher. Então o apóstolo Paulo, segundo eles, estava falando aqui especificamente da questão da idolatria, ele não estava falando nada do homossexualismo. O apóstolo Paulo não era contrário ao homossexualismo, é o que essas pessoas diziam. E ele diz, pode ver, o contexto imediato, no versículo 23, fala exatamente de idolatria. E você sabe que na idolatria haviam aqueles que serviam os deuses, os ídolos, que tinham seus servidores no templo como prostitutas e prostitutos, e eles não faziam escolha de com quem se deitavam. Então era a respeito da idolatria tudo isso. Mas será, se esse contexto da idolatria é próprio para nós interpretarmos isso? Você encontrar o versículo 18, como nós já lemos aqui, ele diz que dos céus se manifesta a ira de Deus sobre toda impiedade e injustiça dos homens, que trocam a verdade de Deus, que reprimem a verdade de Deus. Essas pessoas estão sabendo que Deus existe, mas elas não querem dar crédito a Deus. Esse é o contexto próximo, não imediato, mas é o contexto que deve se aplicar aqui. Por que razão? Primeiro, Paulo poderia ter sido bem específico em declarar que o homossexualismo praticado nos templos era pecado. Ele já estava falando de idolatria. Ele poderia claramente dizer que aqueles que se dedicavam à prostituição nos templos estavam condenados. Mas ele não faz isso. Em momento algum, o texto fala em prostituição cultual. Se você lê o texto, você não consegue enxergar referência a esses prostitutos e prostitutas apenas disso. Porém, Paulo fala que essas pessoas deixaram as relações naturais. Agora, eram somente os idólatras que estavam praticando relações contrárias à natureza? Não. Então, o sentido que o apóstolo Paulo está dando aqui é de todas as pessoas que haviam deixado o uso natural. E essa palavra é muito importante para entender esse versículo. O uso natural do homem e o uso natural da mulher, conforme a natureza. Nós até falamos aqui recentemente, numa mesa, não vou dizer redonda, né, numa roda de conversa também, que nós falamos sobre essa questão do homossexualismo. E nessa palavra alguém sugeriu a existência de um gene gay. Será que não existe o gene gay? Primeiro, a ciência não tem prova de que existe. E segundo, essa mutação, como foi levantado aqui, ela seria uma mutação que se extinguiria. Por quê? Porque o projeto da natureza é que haja multiplicação. É repetir na geração seguinte os genes que melhor se desenvolvem. Não é verdade? Isso é o que todo mundo da biologia entende. Os genes recessivos, os genes que causam doenças, os genes que tornam inviável a vida, eles tendem a se extinguir. Agora, você imagina aí um par de homens ou um par de mulheres. Apenas os homens e apenas as mulheres. Será possível haver uma continuidade nas próximas gerações? 2 homens aqui, 2 mulheres ali? De maneira nenhuma. É necessário que haja a junção do espermatozoide com o óvulo, é necessário que haja o cromossomo X
e o cromossomo Y, de tal maneira que se este gene fosse possível, ele seria um gene recessivo que estaria caminhando para a extinção. E não é isso que a gente está vendo ultimamente. Ninguém está vendo a extinção do homossexualismo, muito pelo contrário, há uma explosão disso. Então, o que o apóstolo Paulo está falando aqui especificamente em relação a esse texto é que não apenas aos prostitutos e às prostitutas cultuais, mas a todas as pessoas que, tendo deixado o uso natural do homem e da mulher, se inflamaram em sua sensualidade e começaram a praticar o que ele diz, torpeza, algo que é torpe, né? Segunda razão, porque nós não cremos que essa condenação ao homossexualismo seja apenas por causa da idolatria. Se você voltar no Velho Testamento, na lei mosaica, você vai encontrar, e eu coloquei aí uma série de versículos, é muito longo, nós não vamos ler, mas você vai encontrar em Levítico 18 e Levítico 20, duas previsões na lei de Moisés, de que se tornava abominação ao Senhor a prática homossexual. Se você olhar aqui, Levítico 18, de 1 a 6, você vai começar vendo, versículo 3, não farei segundo as obras da terra do Egito em que habitaste, nem farei segundo as obras da terra de Canaã, para a qual vos levo, nem andareis nos seus estatutos, fareis conforme os meus juízos e os meus estatutos guardareis, para andardes nele. Eu sou o Senhor vosso Deus. O povo de Deus tinha regras claras. Deus, como legislador, colocava suas regras para aquele povo. E aí você vai ver, a partir do versículo 6, quando ele começa a registrar uma série de relacionamentos sexuais proibidos. Ele começa dizendo, nenhum homem se chegará a qualquer parenta da sua carne para descobrir a sua nudez. E aí vai falar, se você tiver curiosidade, pode ler isso na Bíblia, lá no capítulo 18 de Levítico, uma série de situações que são descritas como proibidas para o povo de Deus. Moisés está dizendo, olha, os pagãos, né, os não-judeus, eles vivem fazendo isso. Isso é um costume comum desse povo. E por causa disso, eu estou lançando esse povo para fora da terra. A terra está contaminada por causa das suas relações sexuais ilícitas. E vocês não devem fazer isso. Começa a descrever quais são essas relações sexuais. E aí você vai ver, versículo 22, quando o Senhor, na lei de Moisés, diz, com homem não te deitarás como se fosse mulher. É abominação. Versículo 23 diz, nem te deitarás com um animal, para te contaminares com ele. Nem a mulher se porá perante um animal, para juntar-se com ele. Confusão é. Com nenhuma destas coisas vos contaminareis, porque todas estas coisas se contaminaram as nações que eu expulso diante de vós. A declaração do Senhor é que a zoofilia não é permitida, que o incesto não é permitido, que o homem deitar-se com homem como mulher não é permitido. Esse é o contexto de santidade do povo de Deus. É um povo diferente do povo da terra. Esse pensamento continua com o apóstolo Paulo, não é? Ele continua dizendo isso. Versículo, ainda em Levítico 20, versículo 13, a palavra diz, quando também um homem se deitar com outro homem, como com mulher, ambos fizeram abominação. Olha a pena que eles pagariam. Certamente morrerão. Antes que você diga que eu estou dizendo para matar gay, eu quero lhe dizer que essa legislação específica para aquele tempo, para aquele povo, reflete a severidade do juízo de Deus para com aquele comportamento.
Sabe outra coisa que gerava a morte? Quando alguém mantinha uma relação ilícita, um adultério, era causa de também morrer por causa de morte. Então, não apenas o homossexualismo era punido com a morte, a blasfêmia era punida com a morte, o filho falar mal do pai e da mãe era punido com a morte, o homossexualismo era punido com a morte. Por que Deus é tão severo com essas coisas? Porque a morte, o salário do pecado é a morte. Deus está dizendo, esse tipo de conduta, seja o adultério, seja o falar mal dos pais, abandonar os pais, seja o homossexualismo, estas condutas são pecado. E elas maculam, elas violam a minha vontade de como vocês devem viver. O apóstolo Paulo também continua na sua argumentação, ou antes, para aqueles que acham que ele falava apenas para os prostitutos cultuais, e algumas pessoas usam esse argumento. Olha, Jesus, por exemplo, nunca falou contra os homossexuais. E esse foi um dos argumentos que me usaram aqui, esses dois jovens, quando vieram falar comigo. Jesus nunca falou, e hoje eu vi uma postagenzinha, disse que há 5 milhões de crianças sem registro do pai nos registros de nascimento, né? E aí ele faz a pergunta assim, e você pensando que a família LGBT é que é o problema? Não, não é só isso que é o problema, não. O pai abandonar o filho também é problema. Sexo fora do casamento também é problema. Mas isso não quer dizer que o valor que está sendo propagado hoje em dia na nossa sociedade seja aceitável, porque existem condutas erradas. Jesus Cristo, ao tratar de casamento, que hoje todo mundo fala do casamento gay, Jesus, ao tratar do casamento, falou especificamente sobre o casamento heterossexual. Jesus, quando foi questionado pelos fariseus se seria lícito ao homem se divorciar da sua mulher, ele diz, o que foi que Deus falou desde o início? Deixará o homem, pai e mãe, se unirá à sua mulher e serão os dois uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não o separe o homem. Agora é interessante que o texto bíblico, ele não usa a palavra genérica para homem, né? Homem como ser humano. Ele usa especificamente macho e fêmea, gênero. Portanto, deixará o macho, seu pai e sua mãe, se unirá à sua fêmea e serão os dois uma só carne. O casamento, do ponto de vista de Jesus Cristo, é o casamento heterossexual. Jesus não precisou condenar o casamento homossexual, porque para ele o casamento era heterossexual. Ao afirmar o casamento heterossexual, ele exclui aqueles que ele não sanciona. O autor de Hebreus diz que esse casamento deve ser venerado e ter o seu leito sem mácula. Essa é uma das coisas que dificilmente a comunidade homossexual pode defender, o leito sem mácula. Os nossos jovens, como muitos jovens, lutam constantemente contra o desejo sexual para que não aconteça fora do casamento. É o que a Bíblia ensina, é o que nós pregamos. Sexo somente no contexto marido e mulher. Aqui ninguém faz test drive para ver se dá certo o casamento, né? Devem casar-se virgens, e se não estiverem nesse estado de virgindade, devem se arrepender, porque cometeram pecado diante do Senhor. Agora, eu não conheço, pode ser que tenha, mas eu não conheço nenhum par homossexual que não passe do relacionamento de beijos e de abraço para logo em seguida o ato sexual. Enquanto que o jovem heterossexual cristão, ele namora e se segura esperando o casamento, o jovem homossexual parece que já não tem essa preocupação. E por quê? Onde passa um boi, passa uma boiada.
no seu coração eles sabem que estão indo contra a vontade de Deus. E perdido por um, perdido por 10. Não há necessidade de se resguardar, de se proteger, de esperar aquele momento mágico do casamento para então poderem desfrutar do corpo um do outro. 1 Coríntios capítulo 7, o apóstolo Paulo fala do casamento como sendo a união de um homem e de uma mulher. Outros textos no Novo Testamento condenam a prática homossexual, como 1 Coríntios 6, versículos 9 a 11. O que nós queremos dizer com tudo isso é que o apóstolo Paulo tinha em mente, sim, não os prostitutos cultuais, não apenas as pessoas que estavam na idolatria se entregando à prática homossexual, mas todo o ato homossexual, porque ele era contrário à vontade de Deus. O contexto nos mostra então que o desejo do apóstolo Paulo era colocar um limite. E por que isso? Ele estava escrevendo a uma comunidade que vivia liberada em termos de relacionamento homossexual. É algo mais ou menos como nós estamos vivendo hoje em dia. Hoje em dia não apenas é tolerado, como até incentivado. Eu me lembro de um amigo nosso que veio nos visitar aqui em Parnaíba, ele é de São Luís. E ele me disse: John, rapaz, como é que está a questão dos homossexuais aqui? Eu digo: eu não sei, não tenho nenhuma informação pertinente a isso. Ele disse: rapaz, porque em São Luís o negócio está difícil. Meu sobrinho estuda num colégio e eu vou lhe dizer, lá o pessoal incentiva o jovem a manter um relacionamento homossexual para ele saber se ele quer aquilo ou não. Isso é uma realidade que nós estamos vivendo em todo o nosso país, em todo o mundo. E por que isso? O apóstolo vai dizer, sabe por quê? Porque as pessoas resolveram se tornar seus próprios deuses. A opinião de Deus não importa. E se você for falar para alguém que é praticante do homossexualismo, citar esse texto, você vai arrumar um inimigo para o resto da vida. Não aceitam. Eu não estou fazendo nada de errado, do ponto de vista de Deus está. E lembre-se, Deus está irado. Então alguns aqui talvez já digam assim: poxa, ainda bem que eu não tenho nenhuma inclinação homossexual. Mas o contexto do que o apóstolo Paulo está dizendo, ele diz que a ira de Deus se manifesta sobre toda a injustiça e impiedade dos homens. Não apenas Deus está irado com o pecado do homossexualismo, mas Deus está irado com toda a impiedade, com toda a injustiça que os homens praticam. E a lista aí é grande. Veja aí a partir do verso 28. Como eles não se importaram de ter conhecimento de Deus, assim Deus os entregou a um sentimento perverso, para fazerem coisas que não convêm. Quem? Essas pessoas que não se importaram de conhecer o que Deus quer. Essas pessoas que não se importaram com o que Deus se importa. Deus os entregou a um sentimento perverso. E aí eu quero que você pense, se você não está colocando Deus como o centro da sua vida, se Deus não é o farol que ilumina as suas escolhas, meu amigo, você está se colocando como aqueles sobre quem a ira de Deus está mostrada, revelada. Diz versículo 29, estando cheios de toda iniquidade, prostituição, malícia, avareza. Eu falei aqui semana passada daquele homem, né? Que a filha disse: eu espero que você morra, porque quando você morrer eu quero pegar o seu dinheiro todinho e vou gastar o seu dinheiro todo. Um homem cheio de recursos, né? Podia estar dividindo com a família, podia estar aproveitando com a família, mas era um homem avaro. Deus está irado por causa da sua avareza. Você tornou o dinheiro o seu Deus, o acumular dinheiro o seu Deus. Saiba,
Deus está irado com você. Malícia, avareza, maldade, cheios de inveja, homicídio, e aqui odiar o irmão é homicídio também, contenda, engano, malignidade, murmuradores, detratores, aborrecedores de Deus, injuriadores, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais e às mães. Atenção, juventude, adolescentes, crianças, né? Falar agora em causa própria. Ouçam, Deus está irado quando vocês são desobedientes. Também a nós, pais, porque nós também temos a obrigação de não quebrarmos o ânimo dos nossos filhos. Nécios, infiéis nos contratos, você que está fazendo uma compra, já planejando em não pagar, Deus está irado com você. Sem afeição natural, você não liga para a sua família. Nessa sexta-feira nós estávamos num pequeno grupo lá em casa, quando uma mucura caiu da árvore e o cachorro pulou em cima, né? Vocês imaginam como foi movimentado o nosso pequeno grupo nessa sexta-feira, né? E eu corri para segurar o cachorro, porque eu não queria que ele matasse a mucurinha lá. E essa mucura estava com filhotes. Todo mundo faz, estava com os filhotinhos, né? Quando a mucura foi atacada pelo cachorro, ela caiu se encolhendo, protegendo os filhotes e deixando o corpo exposto para receber mordidas do cachorro. Ela protegeu o filhote. O que é isso? A natureza. Quando o apóstolo fala pessoas sem afeição natural, são aquelas pessoas que têm deixado o cuidado que Deus dá de um pai por um filho, de uma mãe por um filho. Está se preocupando mais consigo mesmo. São pessoas sem afeição natural. São pessoas que têm se colocado como o próprio Deus. Os filhos têm que servi-la. Os filhos são um capacho, eles estão ali para ser seus escravos. Essas pessoas sem afeição natural, deixa eu dizer, Deus está irado com você. Pastor, pregação pesada, mas verdadeira. Você só vai tomar o remédio do Evangelho se você souber que você está debaixo da ira de Deus. Sem misericórdia, irreconciliáveis, conhecendo a justiça de Deus. Olha o que ele diz, como é sério isso. São dignos de morte os que fazem tais coisas. Do ponto de vista de Deus, nós sermos sem afeição natural, nós sermos ávaros, nós sermos adúlteros, nós nos entregarmos à prostituição, do ponto de vista de Deus, você se torna merecedor da morte. Isso é pesado, mas é ainda assim verdadeiro. Lembre-se, Deus está irado com todas as nossas maldades. E a pergunta de hoje é essa: o que você vai fazer a respeito disso? Eu quero que você sinta o peso da argumentação do apóstolo Paulo. Dos céus se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade dos homens. Deus não está passivamente esperando o dia da sua morte. Deus não está olhando para o outro lado enquanto você peca. A palavra de Deus declara que a ira de Deus está transparecendo nos nossos relacionamentos. Vejam quantos relacionamentos quebrados nós temos. Nas relações de estado para estado, países em guerra, nas relações de trabalho, patrões contra empregados.
A ira de Deus se mostra por causa da nossa própria impiedade. A pergunta é: o que é que você vai fazer em relação a tudo isso? O apóstolo Paulo diz: eu estou pronto para ir pregar o Evangelho de Cristo, porque Ele é o poder de Deus para a salvação, não para a condenação. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo o que crê. A resposta, meu amigo, minha amiga, a solução é você se arrepender e crer. Crer em Jesus Cristo. Crer naquilo que Ele fez na cruz do Calvário. E não somente no Calvário, mas toda a vida de Jesus Cristo. Toda a justiça positiva de Cristo, sem jamais pecar um só dia, pode ser colocado na sua própria conta, pode ser creditado para você, de tal maneira que a ira de Deus só precise cair sobre Jesus Cristo. Você pensa que é fácil cair nas mãos de Deus? O que é que a Bíblia diz do nosso Senhor quando estava pendurado na cruz do Calvário? Jesus grita antes da sua morte: Deus meu, por que me desamparaste? Naquele momento de solidão na cruz, estava Jesus recebendo sobre ele a ira de Deus pelo pecado dos seus eleitos, do seu povo. A ira de Deus caiu sobre Jesus Cristo, e era algo tão pesado que, mesmo sendo Jesus, perfeito homem, perfeito Deus, ele se sentiu esmagado naquela solidão. O que será conosco? O que será com aqueles que enfrentarem a ira justa de Deus por causa dos seus pecados? Se o próprio Jesus na cruz se sentiu ferido e abandonado por Deus, como você se sentirá? A resposta é: você não precisa sentir. Você pode, mediante o convencimento das Escrituras, o arrependimento pelos maus feitos que você tem e a fé na pessoa de Jesus Cristo, escapar da justa condenação por seus pecados. Mas isso é uma escolha pessoal que cada pessoa faz. A Bíblia diz que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Mas é apenas aquele que invocar o nome do Senhor. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação do que crê, mas é do que crê. O que não crê, diz o próprio Jesus, já está condenado. E eu lhe pergunto, hoje, você sabendo a sua verdadeira condição aos olhos de Deus, o que você vai fazer em relação a isso? Você pode simplesmente dizer: pastor, vou pensar um pouco, sair por essa porta e assumir o risco de que esta noite Deus chame você para a eternidade para acertar as contas com você. Ou você pode fazer o que a Bíblia nos recomenda: se hoje ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações. Se Deus falou com você hoje, se Deus arrancou as escamas dos seus olhos e mostrou: eu não estou aceitando passivamente o que você está fazendo, eu estou irado e a minha ira vai cobrar um preço muito caro de você. Se diante disso você diz: Deus tem compaixão de mim, me perdoa, Senhor, eu não quero sofrer a tua ira, você pode, mediante a fé em Jesus Cristo, ser reconciliado com Deus. Mas isso é algo que você precisa querer, é algo que você precisa fazer. Eu fiz na minha vida quando tive consciência de tudo isso. Quando nós ouvimos falar da necessidade de um remédio para curar a nossa doença, que certamente vai nos matar, nós somos capazes de gastar todo o dinheiro que temos para comprarmos aquele remédio. E hoje a salvação, a fuga da ira de Deus é oferecida a você, sem preço, sem valor. É crer em Jesus Cristo, é entregar-se de corpo, alma e coração a Ele e dizer: eu me arrependo, Senhor, eu não quero mais ser quem eu sou, eu quero ser
um vaso novo, eu quero ser uma nova criatura, eu quero ser alguém que dê prazer ao Senhor e não tristeza. Nós vamos orar nesse momento. E é falta de educação quando alguém fala com a gente e a gente não responde. Você talvez já tenha ficado ofendido porque falou com alguém, a pessoa deu as costas para você e não falou nada. E eu quero usar o mesmo pensamento hoje, aqui nesta noite. Deus falou com você? Em algum momento desta pregação, Deus falou com você? Se Deus falou com você, eu queria que agora você falasse com Ele. Eu queria que você respondesse a Deus. Se Ele lhe convida para se arrepender, se Ele lhe convida para se acertar com Ele, não demore. Nós não sabemos quando a ira de Deus vai se manifestar sobre os nossos atos pecaminosos. Se hoje você ouve a voz de Deus, não endureça o seu coração. Vamos orar? Você pode fechar os seus olhos, é uma forma até de não se preocupar com quem está perto de você. Senhor Deus, Pai querido, nós te louvamos por causa de Jesus Cristo. Ele é o sacrifício perfeito, Ele é a oferta perfeita pelas nossas vidas. Olho por olho, dente por dente, vida por vida. É como o Senhor disse: nós estávamos mortos em delitos e pecados, mas Cristo nos resgatou, nos dando uma nova vida, nos regenerando. Quando ouvimos, quando cremos, quando nos arrependemos e nos voltamos para o Senhor ouviu o nosso apelo, o Senhor estendeu a tua mão e nos restaurou a comunhão perfeita com o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E esta noite, Senhor, em que mais uma vez nós mostramos a realidade bíblica de que Deus é um Deus que se ira todos os dias. Nós não queremos perder de vista que o Senhor prova o seu amor para conosco pelo fato de haver Jesus Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. E esta noite, Senhor, há alguns pecadores aqui que estão te buscando com um coração sincero, dizendo: eu me arrependo, Senhor, tem compaixão de mim. Eu não quero sofrer esta ira, eu não quero sofrer o teu castigo. Tem compaixão de mim. E essas pessoas vão até o Senhor por meio de Jesus Cristo. Elas sabem que elas mesmas não têm valor, porque são aquelas que praticam as obras de iniquidade. Mas elas vão por meio do teu Filho Jesus. O Evangelho é Jesus Cristo. É a boa nova de que Deus veio salvar pecadores mediante a fé em Jesus. Por isso eu coloco cada pessoa em tuas mãos, intercedo por elas, clamando para que o teu Espírito possa atraí-las até o Senhor, e vindo a ti, nenhuma seja rejeitada. Muito obrigado, porque não depende de nós, mas tudo vem do Senhor, a tua boa vontade, que desde o início nos chamou para sermos teus. Abençoa-nos, pois, abençoa eles também, eu te peço e agradeço, em nome de Jesus Cristo, nosso Salvador. Amém e amém. Amém.